Pronto, vamos tentar novamente. Tô tentando. A Lica tá me falando que tá travando. E vamos ver se a gente consegue agora recomeçar. Vou esperar ele entrar aqui e fazer o Lica. Será que eu vou tentar... Deixa eu tentar aqui convidar pela Lica. Se... Deixa eu ver se pela Lica aqui a gente consegue. Bom, bom dia de novo para todo mundo. Vamos tentar. Pronto, tá aqui. Ah, agora deu. Agora deu. Pronto. Ah, bom dia. Beijo, bom Segura dia. aqui. Bom Bom dia dia, a Lica. Bom todos. dia. Oi, oi, oi. Tudo bom, chefe? Vem pra... Tá me ouvindo agora? Bota isso aqui. Espera ainda que ele vai botar Tá, botar o o fone. microfone. Beleza. Enquanto isso, eu dou bom dia aqui para todo mundo. Vamos aqui recomeçar o nosso bate-papo de hoje com uma figura exponencial, Jorge Ponciano Ribeiro. Eu acho que dispensa muitas apresentações, mas mesmo assim a gente vai apresentar principalmente para as pessoas que ainda não o conhecem. Tá? Tá pegando o som, não? Agora está dando para ouvir bem. Opa, olha nós. Bom Oi? dia, Expedito. Seja bem-vindo. Tudo bom, chefe? Bom dia. Bom dia. Agora tá Deu, bom. deu Agora tá bom. uma confusão aqui antes. Né, sem problema. São essas nossos novos momentos. Né? Eu ia comer, enquanto eu É. estava tentando te conectar, eu ia começar a contar o caos de como a gente se conheceu. Eu falei, até estava brincando. Vamos ver se ele vai lembrar disso. Mas vamos lá. Primeiro, deixa eu agradecer enormemente a tua disponibilidade de estar aqui. Falar para o pessoal que está entrando que a gente está aí com esse novo projeto, tentar recuperar um pouquinho as histórias, falar um pouco das pessoas que são muito importantes. Obviamente, são pessoas extremamente importantes para a minha vida também, vou explicar, inclusive contar de tudo isso, mas deixa eu apresentar você, acho que todo mundo te conhece, mas nunca é demais, a gente está falando aqui com o mais importante, o mais representativo, o mais produtivo, psicólogo da Gestalt Terapia, é a grande figura da Gestalt Terapia brasileira, não à toa está na presidência da BG, tem várias outras qualidades, né? Psicólogo, teólogo, né? Sacerdote, pai de família, autor de livro, não é isso? Promotor de cursos. Né? Eu estava contando para eles que você foi meu orientador de mestrado, 1990, lembra disso? Completando Lembro. aí 30 anos. E o grande caos, gente, é que naquela época, eu tinha me formado em 1987, eu não conhecia nem Gestalt Terapia, nem o Jorge Ponciano Ribeiro, mas queria fazer um mestrado com Psicologia Humanista. Queria falar de Rogers, né? E aí eu fui para a UNB procurar. E só tinha um cara lá que podia me orientar, que era um tal de Jorge Ponciano Ribeiro, Gestalt terapeuta. Mas isso E era estava na Europa. 1989 e você estava na Europa, exatamente, aí que estava o problema. Eu entrei em 1989 e o nosso primeiro contato foi, acredite, gente, quem tiver agora no Instagram não vai acreditar, mas nosso primeiro contato foi por carta. Eu escrevi uma carta à mão, mandei para a Inglaterra, estava na Inglaterra, né, e respondeu que topava, que eu... Tava fazendo um pós-doc. Isso. Conta um pouquinho pra gente, então, disso. Como é que foi tua trajetória até chegar lá? Bom, é, a nossa história, né? Então, eu estava na Inglaterra, eu estava fazendo um pós-doutorado na Universidade de Falmouth, né? Eu Uhum. morava em Brighton e estava fazendo uma universidade, um pós-doc. E aí o Adriano, né, me perguntou, eu depois voltei, aí eu aceitei, aí voltei para a universidade
E um belo dia a gente se encontrou lá na minha salinha. E ele veio me contar a É, história dele. E eu que estava maravilha. eu tava, tava pronto, né, para começar um trabalho com ele. E foi um trabalho que valeu a pena, com certeza. Adriano é muito bom, pensa muito, sente muito, fala muito. Então, muito bom. Vamos, vamos lá, Jorge. Agora, Conta para o aí pessoal que não te voltando, conhece. é, Ah, de Minas voltando a para palavra Itália, para depois para você. Inglaterra, né? É, Conta aí pra gente. Você é mineiro, típico mineiro, você vê que ele é tranquilão, fala tranquilo, fala calmo. Na Mineiro. verdade, eu sou montes clarense, né? Uhum, Naquela época era uma cidade de uns 30, 40 mil habitantes, nós estamos na década de 30, né? uhum, Do começo do século passado. É, e eu venho de uma família muito brasileira, porque eu sou índio, eu sou indígena, o vovô Bertolino era ventre livre, mamãe nasceu em 1892, vovô bem antes, né? Então vovô nasce de uma escrava, né? Vovô Bertolino. É, então a primeira coisa que eu acho importante dizer, né? O meu avô era ventre livre, o meu pai era indígena, a mãe dele era da tribo dos Tapuias. Ele se uhum. lembra muito pouco da mãe, a mãe morreu, ele tinha uns 9, 10 anos. Somente se lembra da mãe caçando com bodoque. E ele também caçava com bodoque, que a mãe dele ensinou para ele. E vovó Cecília, que é a mãe de mamãe, é portuguesa, filha de português. Hum. Então, eu sou indígena, eu sou índio e eu sou português, muito perto, né? Uhum. E é essa cara que eu tenho, que ninguém sabe de onde eu sou, olho azul. Eu pareço um pouco um punhado de gente. Eu sou, já me falaram até que eu pareço com Moarda da Ilha de Páscoa. Então, então, e aí eu cresci, né? Cresci em Montes Claros. Nós éramos 8 irmãos. Meu pai era um faz de tudo, como naquela época, era uma espécie de engenheiro prático, né? Uhum. Ele fazia de tudo, era mecânico, era soldador, era tudo, né? E eu cresci, né, em Montes Claros, e fui para a escola. Eu acho que tem coisas que determinam a vida da gente para sempre, né? E uma das coisas que ninguém sabe, ontem eu comentava isso com o Adriano, é uma coisa que às vezes eu tenho até um certo acanhamento de falar, porque é preciso que as pessoas entendam o que eu vou falar, né? Uhum. É que eu fui para a escola, devia ter uns 6 anos, né? Fui para o curso primário, Grupo Escolar Gonçalves Chaves, e aconteceu que eu fui reprovado no primeiro ano, fui reprovado no segundo ano, fui reprovado no terceiro ano, fui reprovado no quarto ano. Isso Olha só. vocês não conseguem imaginar, Uhum. nos anos 30, uma criança que vai para a escola e é reprovado no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Alguma coisa tinha com esse menino, né? Não Uhum. era possível que era burrice só, né? Mas isso era o que ficava, né? Não é Uhum. inteligente, é preguiçoso, não Uhum. estuda. Não é Isso esforçado. é um trauma, né, que me acompanha pela vida inteira, né? Uma coisa assim da alma da gente, né? É que eu tinha um déficit de atenção, tinha um TDAH. Ninguém naquela época sabia disso, né? Eu Uhum. vim descobrir isso há pouco tempo. Alguém me falou: Jorge, você está na cara que você tem um TDAH. Eu falei: como assim? Ele falou: essa história de você repetir o primeiro ano, o segundo ano, repetir todos os anos, isso é típico da criança que tem um déficit de atenção muito grave.
E aí eu falei, não é que eu era Faz sentido. burro, né? É que eu era chamado doente, uma coisa parecida, para usar uma palavra mais clara, né? E aí, nessa situação, e para culminar, isso é uma coisa assim incrível na minha história, é que a professora do meu quarto ano primário, chamava Ana Malveira, me lembro o nome dela, me lembro o rosto dela, para me Olha. contar que eu tinha passado no quarto ano, que eu tinha passado, tirar o diploma. Mas como eu falei que ia para o seminário, ela ia me reprovar, porque padre tem que ser inteligente, eu não era. E ela me reprovou em geografia. De Me lembro castigo só. disso como se fosse hoje. E eu tive de repetir o quarto ano. Uhum, Eu ia para o seminário porque eu queria. uhum, Naquela época, o cristianismo, a igreja católica era top, né? Não uhum. tinha protestantismo, não tinha espiritismo, não tinha nada. E as pessoas que eram espírita ou protestante eram mal vistas, né? Era uma época de sacralidade total. Era uma teocracia silenciosa, mas que vigorava profundamente, né? E aí eu estava com o enxoval pronto para ir para o seminário. Isso foi em dezembro, eu ia para o seminário em janeiro, final de janeiro. Tudo pronto. A gente era pobre. Daquela época, todo mundo era pobre. Na minha cidade, tinha uns 4 fazendeiros, uns 3 delegados, umas 4 mulheres donas de cabaré, que também eram consideradas ricas, Uhum. né? E o resto, todo mundo era pobre. Ninguém era miserável. Todo mundo trabalhava, tudo certo, né? Era pobre. Um enxoval modesto, né? Aí eu fui falar com o bispo. Isso é muito importante, isso que eu estou falando com vocês, para mim, porque isso explica um pouco toda a minha vida, como que as raízes, né? Como que aqueles primeiros instantes de sua vida determinam a vida de todo mundo. Eu estou falando para psicólogo ou não, não importa. Uhum. Mas essa coisa da criança ferida, da criança bem dotada e ferida, né? Porque quando a criança é ferida e não é bem dotada, ele lida de um jeito. Mas uma criança bem ferida e bem dotada, ele tem uma, ele tem uma percepção do que está acontecendo com ele e ele vira um mistério para ele mesmo. É isso que eu era para mim, eu não conseguia entender. Aí o bispo falou comigo assim, que já estava certo com o bispo, né? Que eu ia para o seminário, eu fui lá falar com ele, fui reprovado. Imaginou Uhum. a situação de uma criança? Ele ficou me olhando, mas ele foi muito tranquilo. Eu chamava Osmar. Ele falou comigo assim: então você quer ser padre? Eu falei: quero. Então você vai ser. Eu vou, o Colégio Imaculado aqui abriu uma turma masculina pela primeira vez e Uhum. você vai fazer parte desse grupo. Eu fui para o colégio, passei com 8,5. Aí eu falava, bom, também pudera, sou mais velho da sala, né? Tudo eu tinha que ser bem pudera, né? Eu sempre falava, também pudera, né? E nessa época, vou contar um outro fato para vocês, depois eu acho que é importante vocês entenderem a dinâmica da alma de uma criança. E, sobretudo, de uma criança do início do século passado. Que não são as crianças de hoje, que têm computador, que têm tudo do bom e do melhor. Mesmo as pessoas simples têm acesso a um universo de comodidade que nós não tínhamos. Quando entrou o primeiro carro lá em Montes Claros, começo da década de 30, os meninos ficavam sem saber como é que ele estava andando, sem ser empurrado. Como é que uma coisa Uhum. anda sem ninguém empurrar? Parece brincadeira falar isso hoje, né? Mas era na cabecinha da gente, não dava para entender. E eu, naquela situação, eu comecei a ter uma coceira que ocupava o meu corpo inteirinho, inteirinho. Eu não fui para o seminário, não entendia o que estava acontecendo comigo, estava entre a minha família e um desejo meu. Aí o meu corpo resolveu responder. E eu me coçava demais. Aí mamãe
que era aos pés de uma médica do interior. Algumas mulheres antigamente eram as bruxas da cidade, né? Minha mãe era uma bruxa. Os médicos mandavam as pessoas lá em casa para a mamãe receitar plantas, né? Na minha casa tinha um quintal só de plantas medicinais. Mamãe lia sobre isso. Minha avó hipnotizava, né? Eu hipnotizei durante muito tempo também, depois deixei, né? Aprendi com minha avó a hipnotizar, a usar as mãos como processo de cura. Então, uma série de coisas do início da minha vida, né? E que determinaram a minha vida. Então, mamãe, naquela época não tinha fogão a gás, né? Tudo era lenha. Se é que tinha, a gente não sabia, porque a gente era pobre, não tinha, né? Não sabia. Aí mamãe pegava as cinzas do fogão, botava num tambor e punha água, deixava curtir ali durante uns 3 dias, depois coava aquela água, chamava água de coada. Coada, por falar coada. Era água coada da cinza. E com essa cinza ela colocava uma esponja e ela passava no meu corpo. Era o que aliviava a minha coceira. Eu não sei por que a cinza, o cálcio, o ferro, não sei, aliviava a minha coceira. Chegou a hora de eu ir para o seminário, eu falei, e agora? Como é que eu vou para o seminário com essa coceira? Como é que eu vou para o seminário com essa coceira? Né? Fiquei calado, fiz cruz na boca, como dizia a minha mãe, não falei nada com o bispo, e fui. Opa. Ah, não, agora que tá no melhor da fofoca. Tá conectando aqui de novo. Opa. Hum. Uhum. Era isso que eu tinha como criança. A minha coceira chamava isso. Uhum. Eu chego no seminário, ninguém me conhece. Eu sou canhoto de perna. Fui jogar bola, apareci logo, até porque eu era maior do que os outros. Uhum. Eu era ambidestro, jogava com as 2 pernas. Nunca tive mais a coceira. Coceira desapareceu. Por milagre? Ah, Não. Cessou a ansiedade, cessou a angústia. Era um psicossomático, claríssimo. Estou olha só, contando André. isso para vocês, porque isso pode, para vocês que estão me escutando, os psicólogos, etc., vocês, né, podem entender isso de uma maneira, né? Eu estou vendo aqui ajustamento criativo, né? Não foi Sim. nenhum ajustamento criativo, foi um ajustamento criador, usando o Uhum. Goodman, né? Porque no ajustamento criativo você muda a forma e o funcionamento. Mas no ajustamento criador, você muda a estrutura. A estrutura que é flexível. Eu sou eu mudando todos os dias da minha vida. Então, a estrutura ela é flexível. Né? Então, cheguei no seminário, a minha estrutura psicológica, né, o meu Mudou. emocional mudou. Ninguém me Mudou. conhecia, Uhum. eu não tinha apelido, jogava muito bem futebol, me enquadrei imediatamente e a coceira foi embora e Desapareceu. nunca mais eu tive coceira, graças a Deus. E no primeiro ano de seminário, nós éramos 72 alunos, no primeiro ano de seminário, eu tirei menção honrosa. Uhum. Uhum. Letras góticas, como se fosse um diploma. Quem tirava medalha de ouro, papel dourado. Medalha de prata, eu tirei medalha de prata. Eu era o burro lá da minha escola, Uhum. era agora o brilhante do seminário. Aí eu dizia para mim assim, eu também pudera, eu sou mais velho. Uhum. Percebe como existe uma desqualificação natural quando uma criança é ferida,
A ferida sara, mas a cicatriz continua. Né? E é isso que aconteceu comigo. E eu digo para vocês que essa cicatriz, ela está aqui até hoje. Ela não funciona. De vez em quando ela acende. Não funciona mais. De vez em quando ela acende. E aí, eu comecei a entender que eu gostava de ler. Que eu gostava de escrever. Então, no quarto ano primário, quarto ano ginasial, naquele tempo, era 4 de ginásio e 3 de clássico. Então, no quarto ano ginasial, lá no seminário tinha uma academia. Academia São Luís de Gonzaga, que era o patrono, era o santo mais puro que existia, que nem olhava para a mãe dele, de tão puro que ele era. Olha só que confusão na cabeça desse santo, né? Mas se chamava São Luís de Gonzaga, Academia São Luís de Gonzaga, e houve um concurso para ser o orador oficial do seminário. Aquele seminarista que saudava o bispo, o deputado, o orador oficial. Um concurso. Eu ganhei o concurso. Passei na frente do pessoal do clássico. Nós falávamos grego, nós falávamos francês. O seminário antigamente era fantástico. Latim. Né? Latim. Eu escrevia latim como eu escrevia português. Mesma coisa. Então, eu ganhei e hoje eu ainda tenho algumas poesias. O nosso professor de poesia era membro da Academia Mineira de Letras e a gente fazia poesia, poemas. E para terminar isso, para contar essa história um pouco para você da minha história acadêmica que começou no seminário, no terceiro ano clássico, nós tínhamos um teatro, uma sala, um palco maravilhoso no seminário. E o teatro, o trabalho de conclusão de curso, né, seria o TCC daquela época, era escrever um drama, um teatro, em 3 atos, que era passado no seminário e na cidade. O Trianon, em Diamantina, quem conheceu Diamantina antigamente, um teatro chamado Trianon, e a gente passava o teatro, ia exibir o teatro na cidade. Pois bem, na minha formatura do terceiro clássico, o drama fui eu que escrevi. Teatro em 3 atos, foi passado no seminário e foi passado no Trianon, em Diamantina. Aí eu lentamente, eu fui começando a entender que eu tinha que esquecer aquele menino lá da minha cidade. Lentamente, a minha cabeça foi me dizendo, não, comece a olhar para você de maneira diferente. Dá uma olhadinha em você, né? E aí eu fui fazer filosofia, fui fazer teologia, né? E, finalmente, né? Deixa eu te perguntar, nós estamos falando de que ano? Você entrou em que ano no seminário? Nós estamos em 1947. 1947. Nós estamos em 47, foi quando eu fui para o seminário. Né? Você tinha 20 e poucos anos. 47? Não, eu tinha 13 Não, você anos. tinha 14 eu anos, nasci em 33. 14 anos, 13 para 14 anos. Na verdade, eu fui com 12 anos. Eu tinha o ano, eu nasci eu tinha não, 47, 33, eu tinha 14 anos. 14 anos. Na verdade, eu fui para lá. Eu fiz 14 anos no seminário, eu fui com 13. No seminário, foi com 13. Foi com 13. Naquela época, Jorge, conta pra gente assim, eu acho que ninguém entende assim, o que leva a pessoa a entrar no seminário, né? Hoje a gente vai falar, houve um chamado, ou não, era quase que, você está falando aí, você falou uma coisa muito, muito importante. Naquela época só existia praticamente o catolicismo, então era quase que compulsório que algumas famílias encaminhassem seus filhos para o seminário, até para ter uma boa educação, né? Mas a tua entrada no seminário se deu por exatamente. quê? Exatamente. Era uma honra ter um filho padre.
Era honra. Era uma honra, assim, incalculável. Não era uma bênção, era uma honra. E politicamente, isso fazia a família a crescer muito. Só Sim. que, estranhamente no meu caso, minha mãe ia à missa. Antigamente o povo ia à missa todos os dias. Uhum. Confessava todas as semanas, tinha a procissão de um santo toda semana, tinha mais de 40 feriados, Uhum. tinha 47 feriados antigamente, só dos santos. Né? E eu, com 6 anos de idade, minha mãe, por alguma razão, eu acompanhava minha mãe para ir para a igreja. Uhum. Eu era tão pequeno que eu não conseguia mudar no altar, eu ajudava o padre, não conseguia mudar as coisas de um lado para o outro, quem mudava era o padre. E eu cresci assim, sacristão, não chamava sacristão, não sei O como é que coroinha. chamava, um coroinha, eu cresci sendo um coroinha. Uhum. E isso vendo aquele padre celebrar a missa todos os dias, chamava-se Padre Lucas, era um belga, né? Na minha cidade os padres eram belgas, né? Então eu cresci vendo um padre celebrar a missa. Uhum. E ele falava muito bem, sabe? E aí eu achei que ser aquilo que ele era uma coisa muito Uhum. boa. Eu não fui Uhum. para o seminário para ser padre, eu fui para o seminário para ser como o padre Lucas era, Aham. de fazer Uhum. aquilo que ele fazia. Só que eu fui para Mariana, que é um Uhum. seminário que já tinha quase 200 anos, então um seminário muito severo, padres lazaristas. Eu fui porque eu quis, né? Absolutamente porque eu quis. Achava bonito ser padre, né? Uhum. Ainda acho também. Acho que é lindo, porque a palavra padre significa pai, né? Uhum. Mas o padre é um sacerdote. Na verdade, ele é um sacerdote. Sacerdote, a palavra sacerdote vem de sarcer dare, né? Aquele que dá o sagrado, aquele que Uhum. distribui o sagrado. Então, acho que o sacerdote é aquele que distribui o sagrado, a espiritualidade. É isso. Isso me encantava Uhum. desde criança. E foi Aí isso você que me entrou levou a entrar no seminário no e a seminário. continuar no seminário. E eu me Né? ordenei com 25 anos. Você se ordenou em 59. 59. 59. 26. Né? 26 anos. Aí me Em que eu... ordenei em 59, Uhum. em Montes Claros. Uhum. Aí fui para o seminário, imediatamente eu fui para o seminário. Eu era um, sabe, o seminário era um estado maior. Sabe quando alguém vai ser general e ele Uhum. é caminhado para o estado maior? Uhum. Desde pequenininho, vai para a escola militar. Uhum. Eu fui essa pessoa. Eu fui muito cedo, eu comecei a ser, entrei no estado maior. Estado maior de adolescente, estado maior como era filósofo, estado maior eu era decano do seminário. Uhum. O decano do seminário, entre os seminaristas que faziam teologia, era no 4º ano. Antes de se ordenar, porque já era quase padre, era diácono. Então, ele era nomeado decano, que era o primeiro depois do reitor, quando não tinha ninguém em casa. Eu, no Uhum. 2º ano, eu fui nomeado decano. Em Roma, vivi 8 anos em Roma. Lá não tinha decano, mas eu era o cara que quando queriam, era eu. Então, eu sentia esse movimento. Mas eu perdi um pouco onde eu estava lá Você atrás. tá. Não, a gente estava. Você se ordenou em 59. E Aí aí fui para você. o seminário, fui para o Tá. seminário, e em 59, Montes Claros não tinha nada. Tinha lá Hum. uma fundação, né, Luiz de Paula, e eu fui, um dia eu estava indo para celebrar a missa lá na Matriz, passei em frente à casa de uma professora chamada Isabel de Paula. Ela me disse assim: Padre Ponciano, que tal se a gente fundar uma faculdade de filosofia aqui em Montes Claros? Hum.
Eu falei, olha, eu estou indo celebrar uma missa, na volta eu paro aqui. Voltei, e nós dois começamos a pensar a possibilidade de criar uma faculdade em Montes Claros. Uhum. E essa faculdade, em 1962, ela foi inaugurada com curso de matemática, geografia, história, pedagogia e filosofia pura. Filosofia. Uhum. Filosofia pura que era dada só pelos padres, porque não tinha filosofia nas universidades. Né? Até porque depois acabou com a Revolução de 64, tiraram as filosofias da universidade. Então, em 62, né, eu me tornei professor universitário, como professor de filosofia, história da filosofia, né? Eu dava filosofia, que minha especialidade era metafísica e lógica, e dava história da filosofia. Eram as 3 matérias que eu dava. Era metafísica, lógica na filosofia, e dava história de filosofia, que era uma coisa geral para toda a faculdade. E eu fiquei de 62 a 68, né? Eu fiquei, então, na universidade e fundamos a faculdade, então. Depois sou fundador também da Faculdade de Direito e de Medicina, sou um dos fundadores. Né? Sendo que da Faculdade de Filosofia eu estou lá, fui diretor, etc. Não, então, a Unimontes hoje, essa faculdade, que nasceu de uma fundação, hoje se transformou na Universidade Estadual de Montes Claros, que teve em mim e na professora Isabel a primeira fala da possibilidade de se criar uma universidade. Então, nessa situação, né, aí, não sei, eu estou contando um pouco, veio a Gloriosa, em 64, né? Gloriosa, a gente chamava de Gloriosa, não sei se hoje o povo ainda sabe o que é isso, né? Acho que não, viu? A Gloriosa é a Revolução de 64. E eu fiquei dentro, totalmente dentro. Totalmente dentro. Em 68, são coisas que hoje a gente fala isso, né? Um coronel, não vou falar o nome dele, porque eu acho que não devo falar o nome dele, me chamou. Eu fundei, eu era professor da universidade. Em 64, estourou a Revolução. E os professores de filosofia começaram a ser olhados como comunistas. Sim. Né? De sociologia, né? Antropologia, as ciências humanas foram tirar. Aqui em Brasília, acabaram com esses cursos aqui na Universidade de Brasília. Em Montes Claros não acabaram, porque Montes Claros não tinha esse nome, mas o professor era. Né? E eu era comunista? Não. Eu era um cara, como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa que entende das coisas, que vê a injustiça, que vê o que é certo e o que é errado, né? Como se só o comunismo fizesse as coisas do povo e o povo contra o povo. Não. Eu era um professor universitário e fundei em Montes Claros um movimento chamado Ação, Justiça e Paz, de um homem chamado Dom Helder Câmara, que era o cara mais perseguido pela polícia, mas não era preso, porque ele tinha sido indicado para ser o prêmio Nobel, entre outras coisas, Dom Helder Câmara. Então, né, eu celebrei uma missa no cemitério, à meia-noite, dizendo que todo mundo era igual. Olha o comunismo aí. Até no cemitério. Todo mundo era igual. E eu celebrei uma missa, numa festa, dizendo que o comunismo é o bicho-papão. Aí um dia, na rua, esse coronel me encontrou, me chamou. Nós éramos do Rotary. Olha o comunista que eu era. Do Rotary. A elite da cidade, né? Me chamou e falou assim, Padre Ponciano, o senhor está falando demais. Me lembro dele falando, no meio da rua. Coronel, estou falando de tá falando demais. Ficou balançando a cabeça assim. Falou assim, então eu vou dar um conselho para o senhor.
ou o senhor cala a boca, Opa. o senhor vai embora. Hum. Parou. O senhor entendeu? Não entendi. E o senhor sabe o que é calar a boca? Falei, sei. O que é calar a boca? É calar a boca. Você entendeu? Porque se o senhor não calar a boca, pode acontecer tudo com o senhor. Uhum. Ficou calado. O senhor sabe o que é tudo? Falei, sei. O que é tudo? É tudo. Então é isso aí. Aí eu disse para ele, então, coronel, eu vou responder para o senhor. Eu vou não só calar a boca, mas eu vou embora. Ah, muito bem, gostei. Então eu vou falar com eles que o senhor calou a boca e que vai embora. É isso? É isso que eu vou falar? Falei, é. Uns 4 meses depois, 68, pleníssima crise da famosa Revolução, eu fui para a Europa. Ah. 68. Aí E você aí foi para fiquei Roma. 8 anos lá. Fui para Roma, né? Fui morar no Colégio Brasileiro, que era um colégio dos padres que iam para Roma para fazer o doutorado. Uhum. Então, fui para Roma, fiquei 8 anos, fiz o meu mestrado em psicologia, fiz o doutorado em psicologia, fiz 4 anos de análise, de psicanálise, eu sou psicanalista, fiz 4 anos de psicanálise com o famosíssimo Paulo Perotti, que morava num bairro chamado Trastevere, onde morava a Sofia Loren. Os grandes artistas da época, a gente ia para o bar e encontrava esse povo ali, tá? E eu fazia psicanálise ali, naquele lugar. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei fazendo psicanálise, aí chamava análise de grupo, com um professor chamado Rui Flores, de Belo Horizonte. Fiz mais 2 anos. Então, terminado esses 6 anos de psicanálise, aí eu fui convidado para ser professor da Universidade de Brasília em 75, 76, e eu estou em Brasília, na universidade, desde 1976. Já como doutor e tudo. Aposentei em 60, parece 62, não. Em 82, acho que eu aposentei. Fiquei 20 anos aposentado, mas deixei meus alunos de mestrado, né? Depois que eu saí, sem completar o doutorado. Depois que eu saí, entrou um professor chamado Norberto, o Adriano deve se lembrar dele, não sei se coincidiu com o seu tempo lá. O Norberto mexia um pouquinho com fenomenologia, né? Mas depois que eu saí e o professor Norberto saiu, a fenomenologia desapareceu da UNB, né? Então, 20 anos depois, alguns alunos me procuraram, falaram, Jorge, por que você não volta para o UNB? Eu falei, você está louco? Eu estou com 82 anos, 20 anos de aposentado. O povo, se eu pedir para voltar para o UNB, vão dizer que eu estou doido. Aí, mas eu resolvi arriscar. Arriscar. Aí, mandei uma cartinha, fui lá, mandei uma carta. Fui aceito na hora. Claro, óbvio. Então, aos 82 anos, 83, voltei para o UNB. Estou com 87. Daqui 2 anos e uns 4 meses estou fazendo 90 anos. Estou no UNB. Já orientei 4 doutorados. E esse ano, eu recebi mais 2 doutores, 2 doutorandos e 2 mestrandos, de tal modo que quando esse doutor que eu recebi agora formar, eu estarei com 92 anos na Universidade de Brasília. Aí eu vou para o Guinness. Vai mesmo. E conta pra gente, então, agora uma coisa que eu acho que o povo quer saber. Por que a psicologia? Como é que você foi para a psicologia? Isso foi uma das razões, porque eu estou aqui agora falando com vocês e não sou um bispo ou um cardeal, porque eu voltei psicólogo de Roma. Quando eu fui falar com o bispo, que eu estava sendo expulso do Brasil, porque é isso que foi, eu fui um daqueles que foi expulso do Brasil, né?
ele perguntou, você vai fazer doutorado em Direito Canônico? Não. Não, então você vai fazer em Teologia? Falei, não. Então para que você vai para Roma? Você vai fazer Psicologia. Tinha acabado de chegar ao Brasil um bispo chamado Valfredo Tepe. Inclusive, ele tem alguns livros de psicologia. Valfredo Tepe. Eu falei, olha, o episcopado brasileiro já tem um bispo chamado, que é psicólogo. Ele ficou calado. E é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês, não tem dúvida nenhuma. Olha só. Não sei se vocês entenderam. Um bispo jamais indicaria um padre, o meu bispo, super certinho, jamais indicaria um bispo que fosse psicólogo. Psicólogo. Fosse psicólogo. Então, por que eu fui para lá? Você sabe que o padre, uma das coisas, ele recebe todos os sacramentos, né? O batismo, o crisma, etc. E como padre, uma das funções do padre é a confissão. Eu era professor do seminário, era professor da universidade, eu era membro da Academia Montes Clarense de Letras. Então, eu era uma pessoa, naquela época, no topo da cidade. Por incrível que pareça, eu ia para a catedral, sentava no confessionário toda semana. Naquela época, as pessoas se confessavam toda semana, porque para comungar precisava ter confessado. Tinha que confessar para comungar. Então as pessoas que queriam comungar, confessavam. E eu passava horas no confessionário. E eu ficava muito, muito preocupado. Porque eu era teólogo, era professor de teologia moral e teologia dogmática, eu não conseguia identificar pecado nos pecados que as pessoas vinham me contar. Eu conseguia identificar angústia, sabe, medo, escrúpulo, sabe, ansiedade, algumas perturbações mesmo, né, quase psicóticas, delírios. E eu ficava, vou perdoar o quê? Eu era um padre que tinha que perdoar em nome de Deus. Eu falo, vou perdoar o quê? Porque isso que essa pessoa está me falando não é pecado. Mas eu não podia falar que não era. Claro. Entende? Se a pessoa vinha para dizer que era pecado, não sou eu que ia dizer que não era. Mas aquilo me angustiava. E eu fiquei, eu me ordenei em 59, 60, esses 8 anos, eu era vigário em Itacambira, uma cidade, numa montanha, né, a 100 quilômetros de Montes Claros. Morava em Montes Claros, uma vez por mês eu ia a Itacambira. Ia lá ser vigário, né? E lá também, que era um povo simples, humilde, o pecado da cidade era diferente do pecado do povo da roça. O pecado do povo da roça era a simplicidade. É porque chegou atrasado na missa, é porque não rezou o terço, e vai por aí afora. Nada disso é pecado. Eu falava, Deus, como diz o Sócrates, Deus sublunária non curat. Deus não cuida das coisas abaixo da lua. Ele cuida do macro, que está acima da lua. Abaixo da lua é problema nosso. Ele não cuida, ele sabe. E eu tinha isso claro na minha cabeça. Eu falei, não, isso não é pecado. E eu comecei a fazer uma leitura do mundo, do psiquismo das pessoas, do mundo psicológico e emocional das pessoas, no confessionário. Raramente, fazendo uma coisa proibida, eu dizia para a pessoa, me procura fora do confessionário. Porque eu via que a pessoa estava enlouquecendo em nome de Deus. E que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Aí, quando o bispo me perguntou o que eu ia fazer, eu disse psicologia. Não entendeu.
O confessionário me levou para a academia para psicologia. para fazer psicologia. Né? Porque aí, e hoje eu trabalho, como o Adriano também tem um pé forte na espiritualidade, eu também tenho um pé forte no estudo da espiritualidade hoje. Né? Hoje é uma das minhas áreas de trabalho é a espiritualidade. Né? Enfim, né? Então, eu fui ser psicólogo em função, né, de uma sensação minha, de uma certeza minha, que a relação das pessoas com Deus estava. Quer dizer, eu posso dizer que você foi ser psicólogo porque você foi ver a pessoa por detrás de todos os pecados que ela estava trazendo, né? Foi fazer uma leitura do sujeito, foi ver o sujeito. Não porque ficava de medo. Então, isso me fez pensar, não, eu vou ser psicólogo. E hoje, eu digo agora para os psicólogos que estão me escutando, que fiquem atentos, porque a gente é matéria, a gente é corpo e alma. Assim, corpo gera matéria, gera materialidade. A alma a alma é filha do espírito. O espírito gera espiritualidade. Então, eu sou, ao mesmo tempo, matéria e espírito. Eu sou materialidade e espiritualidade. Ao mesmo tempo, da minha estrutura. A espiritualidade é fundante da estrutura de minha personalidade. Assim como a materialidade, ela é fundante. Portanto, a espiritualidade, quer eu queira, quer não queira, ela está no consultório. Quer queira, quer não queira, a dimensão espiritualidade, que não tem a ver com Deus, o que tem a ver com Deus chama-se santidade. Santidade tem a ver com Deus. Espiritualidade, não. Espiritualidade e corporeidade, são dimensões constituintes da estrutura de nossa personalidade. Né? Então, isso é um recadinho que eu estou lembrando para vocês. Né? E muitos problemas que aparecem no consultório têm pé na espiritualidade. Sabe? Angústia, por exemplo, o medo, o escrúpulo, sabe? A compulsão, muitas dessas situações têm um pé na espiritualidade, mas isso é outra coisa. Olha que interessante, né, Jorge? Então, você fez um caminho inverso, olha que legal, né? Você ouviu o chamado da psicologia dentro do confessionário. Exatamente. Né? Exatamente. Que barato, que legal. Aí você foi fazer, então, o mestrado e o doutorado em Roma, volta psicólogo. Volta psicólogo. E você é conta pra gente, assim, rapidinho, assim, você é o pioneiro, você montou o curso de psicologia da UNB, né? Um dos primeiros, não é isso? Então, quando eu cheguei na UNB, a psicologia tinha 3 prédios onde era engenharia, as engenharias. E tinha um pedacinho de um prédio da engenharia que era psicologia. Nós éramos pouquíssimos professores. Quando eu cheguei aqui, quem me recebeu foi o Pasquale. Luiz Pasquale, o Hesketh, José Hesketh, que parece que Luiz também... Hesketh. Luiz Hesketh. Grande nome, já falecido. O Pasquale é vivo ainda, graças a Deus, está com quase 90 anos, que nem eu. Né? Então, e teve mais um professor, né? E aí eu vim para o UNB, né? Eu tinha conversado com um professor da UNB, me esqueço agora o nome dele. Ele era psicanalista. Eu falei com ele que eu estava indo para Roma. O nome dele veio e foge. Ele falou, quando você voltar de Roma, me procura. Né? Tinha um chamado Hugo, que era psicanalista também, e era psiquiatra e psicanalista. Então, tinha um departamento de psicologia. Um departamento. E cada um, o Walter Ribeiro estava lá na época. Então, aí nós, depois de muito tempo, nós conseguimos
né? Eu, em 75, 76, 70. Aí, o que aconteceu? Na mesma época, o Richard Boucher e Aham. a Júlia Boucher chegaram Chegaram no e eu Brasil. cheguei uns meses depois, Aham. né? Então, nós três éramos os psicanalistas da UNB. Naquela época, era o comportamental com o Todorov, né? Todorov. O Todorov e mais o grupo. Tinha professor dos Estados Unidos, tinha um grandão que falava inglês pelos corredores. Aí Uhum. chegamos nós, europeus, e nós tínhamos o apelido de alquimistas. A turma do blá blá blá. Aham. A palavra. A turma da palavra, né? Nós éramos os Aham. alquimistas. Então, mas nós éramos alquimistas muito poderosos, porque a gente, muito forte, todos três. Aí nós juntamos e falamos, Aham. vamos tirar essa psicologia da engenharia. Uhum. Aí nós tivemos um confronto com a biologia, aonde Uhum. hoje está a psicologia, ali tudo era biologia, Tudo era tudo biologia. era biologia. Com muita dificuldade arranjamos um pedaço que eles nos cederam, mas toda essa parte, aonde hoje é o escritório dos professores na parte de cima, era o laboratório de ervas. Uhum. Então, eu estive diretamente implicado em tirar a biologia daquele lugar e fazer o CAEP, né, que é a Uhum. clínica da universidade. Que é onde hoje é a Então, clínica lá. eu posso estar enganado, mas eu acho que eu fui a primeira pessoa que esteve no CAEP. O Richard veio depois de mim, Foi. se não me engano. Foi. Inclusive Né? está registrado que foi você o responsável por criar. Tinha um outro nome naquela época, né? E aí É. depois criou o CAEP. O que é legal dessa sua história, que eu acho que ninguém conhece, Jorge, que ninguém lembra, porque eu conto e ninguém lembra. Quando eu fiz vestibular a primeira vez para psicologia na UNB, a gente tinha que fazer 3 opções. E nas opções Matemática, que tinha era engenharia. exatas. Eram exatas. Exatas. E eles não entendem exatas, e é exatamente essa história que você está contando. Porque o curso de psicologia da UNB foi criado pelos comportamentais. Né? O grandão que ficava falando Exatamente. inglês era ninguém menos do que o Fred Keller, que era o braço direito do Skinner, e que foi criar o curso de psicologia. Então, quando vocês chegam, e aí, olha, para o povo saber, quem que chega? Richard Boucher, que era um grande lacaniano, foi um dos pioneiros no atendimento à drogadicção, criou o PRODEC, um dos maiores programas de atendimento a dependentes químicos do Distrito Federal. A Júlia Boucher, que é uma papisa da terapia familiar, né? E você, olha ó, o trio, né? Trio fantástico. Então vocês quebram com aquele recurso. Você vê que quando eu fui fazer mestrado, a UNB ainda tinha aquela cara de comportamental, ainda tinha aquele peso de É, comportamental, mas já tinha muito é. mais gente. Depois chegou o E Chico, né? Depois chegou o Célio. o Chico também é muito bom. E nós fizemos o seguinte: a gente foi ficando tão forte que a Tereza Uhum. Metel terminou sendo a diretora do IP, do Instituto, Do né, da Instituto, Biologia e tudo. Né? Aí olha nós só. conseguimos realmente chegar a biologia para lá, chegamos na biologia para lá e, enfim, né? E aí, é, bom, não sei se como é que está o nosso, tem tempo? Nós temos aqui uns 8 minutinhos. Vamos. É. Então, Mas você eu chegou na queria falar UNB. com Ah, e aí eu diga. cheguei do ONB e aí começamos a trabalhar e eu Uhum. comecei a sentir falta, naturalmente, né, na área clínica. Eu comecei a escrever, né? Eu, Richard, comecei a escrever. Eu fiz uma apostila, a apostila é essa que hoje é esse livro Uhum. aqui. Isso aí que eu queria chegar. Um dos únicos livros de introdução à psicoterapia que nós temos em língua portuguesa. É. Né? Então, esse aqui, hoje, Teorias e hoje técnicas psicoterápicas. ele passou por uma reforma. Ele Ah, passou por uma reforma porque eu era psicanalista na época. aham. Então, esse livro tem. Ao mesmo tempo que eu era, mas eu sabia que eu não podia na aula, porque naquela época, em TTP, Teorias e Técnicas Psicoterápicas, você tinha Uhum. que dar Roger, tinha que dar comportamental, você tinha que dar AT, você tinha que dar tudo.
Uhum. Então eu sabia que eu não podia escrever um livro, uma apostila, que fosse pura psicanálise. Isso o Richard fez, Terapia pela Fala, no livro dele. Aham. Né? Então eu publiquei este livro, que hoje ele está ligeiramente modificado. Eu deixei, quando eu fico psicanalista no livro, falei, aqui, isso é da psicanálise, deixei no texto. Uhum. Não, isso aqui é da minha posição hoje mais numa linha fenomenológica, né? Aham. Que é esse livro aqui, né? Que é o livro, né? Que é Uhum. Gestalt Terapia Refazendo um Caminho. Refazendo o caminho. Que é o E a livro pergunta, que... Ah, a pergunta que todo mundo sim? quer saber. 5 minutos para você dizer. E a Gestalt terapia? Como é que você fez essa guinada? Onde é que Pois entra a é. Gestalt? Quando que ela... Eu era psicanalista, mas eu tinha um incômodo. Eu tinha um caseiro que falava assim, doutor Jorge, eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Uhum. E ele falava, quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré. São coisas que parecem. E eu sentia que eu era um psicanalista. E divã, um divã que tem na UNB, até hoje eu acho que foi o divã que eu pus lá. Uhum. Olha, não era eu. Tecnicamente, academicamente, psicanalista aqui. Mas eu tinha a alma mineira, a alma do menino da roça, Uhum. a alma do que abraça, do poeta, do que dá a mão, do que acolhe. E eu não podia fazer nada disso. Então, eu tinha um incômodo como psicanalista, porque na época, psicanálise pura, lei da abstinência e vai por aí afora. Uhum. Então, eu tinha esse incômodo. Uhum. Para um dia o Walter Ribeiro dizer para mim que eu era mais... E o Walter, em 72, nós estamos aí em 72 aí, né? Uhum. Um grupo de pessoas começaram a falar em Gestalt no Brasil. Sim. E o Walter, já em 76, ele tinha essa fala da Gestalt terapia. E um dia ele me convida, né? Um dia ele me convida para ir a um workshop da Therese, que é quem escreveu o primeiro livro de Gestalt terapia no Brasil, que é Gestalt Grupos. Eu fui e fiquei muito escandalizado com o que eu vi lá. O povo sentado, abraçando, beijando, botando a perna não sei aonde. E eu sentadinho ali, psicanalista, fazendo uma análise absurda de tudo que estava acontecendo. Mas alguma coisa em mim dizia assim, uai, bem mineiro, esse negócio está dando certo. Tá dando Como é que dá certo. certo isso que ele está fazendo? E aí, pasmem, o Walter senta nas minhas costas. Uhum. Eu estava sentado no chão, né? Que é um Olha essa história. absurdo sentar no chão. Uhum. Uhum. Eu sentou nas minhas costas e ficou conversando como se eu fosse uma cadeira. Uhum. Eu puto ali com aquela situação, não sei o que lá mais. Aí ele me perguntou assim. Aí ele levantou. Falou Uhum. assim, Luciano. Não, levantou não. Sentado nas minhas costas e Tá. disse assim, Luciano, o que, que você está sentindo? Uhum. Falei, você deve pesar uns 120 quilos. Ele falou, não perguntei você o que, que você está pensando, perguntei o que, que você está sentindo. E levantou. Uhum. E nunca mais essa pergunta saiu da Saiu, né? saiu da Eu minha adoro essa cabeça. história. Essa história, essa sua história me embala. Me lembro como se fosse hoje a primeira vez que você contou pra gente. O que, que você está sentindo, Jorge? E aí eu percebi que eu estava sentindo raiva, estava desapontado, sentindo desrespeitado. Eu, um professor, psicanalista, ele vinha sentar nas minhas costas. Que é isso? Que abuso é esse? Mas nada disso chegava. Uhum. Porque eu estava aqui, ó. Tava na cabeça. Eu estava entendendo o que estava acontecendo. O que muda as pessoas não é o que você pensa, é o que você sente. Uhum. Porque tudo em você começa com sentir. Né? Como diz Aristóteles, nada vai ao pensamento sem antes passar pelos sentidos. Então, a partir disso, desse momento, eu comecei a ficar olhando, namorando a Gestalt de longe. Fiquei De namorando. longe.